Meu irmão, graça e paz. Estou passando para compartilhar com você uma palavra nesses dias em que a gente vai precisar ficar isolados, separados uns dos outros. Eu quero poder compartilhar com você a palavra de Deus para alimentá-lo, fortalecê-lo, para que você seja abençoado pela palavra do Senhor. Nós sabemos que vivemos dias muito difíceis. Nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos falar com Ele, precisamos ter comunhão com aquele que pode nos sustentar, porque somente em Deus nós podemos permanecer firmes, fortes e assim fortalecidos poder abençoar uns aos outros, mesmo que seja à distância. Que o Senhor possa cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família, que o Senhor possa cuidar dos seus planos, dos seus propósitos, que estes sejam dias maravilhosos, diferentes, mas que sejam maravilhosos no sentido de você aproveitar oportunidades que Deus está concedendo a você. Quero começar com uma oração. Por favor, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor amado, nós estamos na tua presença para lhe pedir a tua ajuda, para pedir a tua bênção sobre nós, para pedir o teu favor, ó Deus, dispensado sobre a família de cada um dos teus servos. Neste momento, Senhor, eu quero clamar pela Primeira Igreja Batista em Douradina, pedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor possa alcançar o lar de cada um deles, que o Senhor possa fortalecê-los em meio às lutas, que todos, Deus, possam obter de Ti a direção, a paz, o consolo, a força que só o Teu Espírito pode dar. Obrigado, ó Deus, porque Tu estás no controle de todas as coisas, e eu tenho absoluta certeza que o Teu propósito há de se cumprir sobre o mundo, sobre a nossa cidade, sobre cada cantinho deste planeta, Senhor. Abençoe os Teus filhos, fortaleça as relações familiares, fortaleça, Senhor Deus, a busca individual por Tua presença, e que assim todos nós possamos ser abençoados por Tuas mãos em meio a estas lutas. Eu oro, Senhor Deus, entregando este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, eu pedi para Deus uma palavra para compartilhar com você nestes dias difíceis, em que tantas incertezas tomam conta do nosso coração, e a gente fica com dúvidas sobre o porquê destas coisas, quem está fazendo estas coisas, quem está no controle destas coisas. Há tantas dúvidas que pairam nestes momentos, porque nós somos inseguros, nossa limitação humana, carnal, nós somos frágeis, nós somos pequenos, e diante de uma situação tão complexa como essa, jamais vivida por nenhum de nós, nós afloramos ainda mais a nossa limitação. Bom, eu pedi para que Deus me desse uma palavra, e esta palavra veio ao encontro do meu coração, e eu creio absolutamente ser palavra de Deus também para você. Então, se você crê que eu posso ser instrumento de Deus para a sua vida nesta manhã, neste dia, nestes dias, então ouça isto como palavra de Deus ao seu coração. Bom, eu fiz a seguinte pergunta para mim: quem criou o vírus? De onde vêm os vírus? O vírus que existe agora trazendo uma epidemia, mas tantos outros vírus que já consumiram a vida de tantas pessoas. Quem criou o vírus? Há uma discussão na ciência, nos campos científicos, se o vírus é ou não um ser vivo. Alguns cientistas admitem que o vírus é um ser vivo, outros não acreditam que o vírus é um ser vivo. Eu, particularmente, embora não seja cientista, eu acredito que o vírus é um ser vivo, porque ele se reproduz, porque ele tem poder de interação com outros seres. Prova disso é o que nós estamos vivendo nestes dias. Então, a partir da minha crença e a partir daquilo que eu senti ser ministração de Deus ao meu coração, podemos admitir e devemos admitir que o ser vírus é um ser vivo. Então, se ele é um ser vivo, quem criou o vírus? Bom, há alguns cientistas acreditam que o vírus ele é resultado de uma evolução, de uma evolução dos seres, e você sabe como funciona a teoria da evolução. Mas eu, como
alguém que crê na palavra de Deus, eu acredito em um Deus criador que fez todas as coisas. E se eu acredito em um Deus que criou todas as coisas, neste momento, não é porque é um momento de luta e dificuldade, eu devo abolir a minha fé para acreditar em outra coisa. Eu preciso crer também que foi Deus quem criou o vírus. Foi Deus quem criou todas as coisas. Não há outro ser criador, porque se houvesse outro ser criador, então Deus deixaria de ser Deus. Ele é o único que cria, Ele é o único criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Deus criou o vírus, Deus tem o controle do vírus. Deus estabelece o seu propósito a partir de todas as coisas. E se a minha fé está correta, e eu creio absolutamente no que eu estou dizendo a você, eu preciso crer também que Deus está no controle dessa epidemia. Deus está no controle dessa epidemia. O governo brasileiro, norte-americano, chinês, italiano, os governos das nações de um modo geral, perderam o controle. Absolutamente. Eles não sabem como lidar com algo que é invisível, mas tão poderoso. E essa é uma característica de Deus. Ele é invisível, mas é extremamente poderoso. E apesar de nós não enxergarmos Deus neste momento, apesar de você não poder apalpar Deus, tocar nas mãos de Deus, você pode e deve crer, Deus está no controle dessa epidemia. Os governos não estão, eu e você não estamos, mas Deus não perde o controle de absolutamente nada. Ele está no controle, porque foi Ele quem criou todas as coisas, e nada foge à sua soberania e ao seu governo. Gosto muito de um salmo, lá no Salmo 103, versículo 19, este verso diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Nós não podemos desacreditar desta verdade bíblica da soberania de Deus em meio ao caos que estamos vivendo. Este é um caos humano, este é um caos humanitário que revela a nossa fragilidade, que revela a nossa incompetência, que revela os nossos dilemas, que revela a nossa pequenez, que revela a nossa desqualificação. Este é um caos humano, mas não é um caos divino. Este não é um caos que revela a pequenez de Deus, muito pelo contrário. Neste caos humano, nós podemos perceber a grandeza de Deus. Deus é grande. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o soberano Senhor de todas as coisas. Ele está no governo de todas as coisas. E se Deus está no controle de todas as coisas, devemos acreditar numa segunda verdade bíblica para o nosso coração. Ele tem um propósito. Se Deus está no controle desta epidemia, como toda certeza Ele está, Ele tem um propósito. O propósito de Deus é maior do que os nossos. Disse o profeta que o caminho de Deus é mais elevado do que os nossos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós estamos enraizados em um planeta Terra e somos limitados ao que vemos, somos limitados à nossa pequenez, nós somos limitados ao nosso alcance de interação, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele está no controle e Ele tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Devemos descobri-lo, devemos buscar este propósito. Ao invés de ficarmos amedrontados, acovardados, choramingando, reclamando, murmurando, nós devemos perguntar pelo propósito. Deus, qual é o teu propósito? Qual é a tua vontade para nós? Qual é a tua vontade para a humanidade? O que o Senhor quer fazer a partir desta epidemia, a partir deste caos humano que nós estamos experimentando? Deus está no controle, Deus tem um propósito, e se Ele está no controle e Ele tem um propósito, pode estar certo, meu querido irmão, que a vontade de Deus será feita.
Pastor, mas as autoridades perderam o controle, muitas pessoas vão morrer, muitas ficarão doentes, muitas pessoas já idosas perderão as suas vidas. Pastor, isso não pode acontecer. Quem disse que isso não pode acontecer? A nossa vida na terra é limitada, os nossos dias nesta terra já estão contados. Seja pelo coronavírus, seja pela AIDS, seja pelo câncer, seja pelo acidente automobilístico, seja pelo acidente doméstico, seja por qualquer outra doença ou fatalidade, nós um dia morreremos. Os nossos dias estão contados. Nós ficamos amedrontados diante de qualquer coisa que possa roubar a nossa vida, e isto só pode acontecer se nós não tivermos a certeza do que nós estamos por experimentar na eternidade. Viveremos eternamente com Deus, viveremos plenamente na presença de Deus. Deus quer nos dar vida abundante, vida plena, e nós não podemos estar enraizados em uma vida tão superficial e limitada e achar que isso é tudo que Deus tem para nós. Tome cuidado com as suas expectativas, tome cuidado com os seus interesses, com os seus sonhos, com os seus objetivos, porque eles podem te afastar de Deus. E o que você mais precisa neste momento é estar perto de Deus, é estar na presença de Deus, porque é a presença de Deus que pode satisfazer o teu coração. As pessoas que vão morrer nesta epidemia estão debaixo da vontade de Deus. Os dias delas foram contados, e elas morreriam de outra doença, elas morreriam de outra forma, mas os dias dela estão contados, assim como estão contados os meus dias. E nós temos uma tendência humana em desacreditar disso, mas a Bíblia garante que todos os nossos dias foram contados por Deus, mesmo antes deles existirem. Então, a epidemia há de ceifar a vida daqueles que Deus quer levar neste momento. E quanto a isso, não há vacina. Quanto a isso, não há poder humano. Quanto a isso, não há força em nossas mãos que possa resolver. Quanto a isso, não há isolamento social, não há absolutamente nada que nós possamos fazer que vai contra a ação de Deus de tirar da terra aqueles que Ele quer tirar neste momento. Deus tem o poder sobre a vida, Deus também tem o poder sobre a morte. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um propósito para este tempo e Deus fará a sua vontade acontecer. Bom, queridos irmãos, eu recebi um texto da palavra de Deus que veio muito forte ao meu coração. Eu quero compartilhar com você em Isaías capítulo 26, versículo de número 20. A palavra diz: vai, palavra de Deus para o seu povo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Esta palavra falou muito forte no meu coração. Eu creio, queridos irmãos, que Deus está trazendo sobre a terra o seu castigo. Uma terra que pouco a pouco se distanciou do Senhor. E você percebe que um dos continentes mais assolados pelo coronavírus é a Europa. Um continente que se encheu de si mesmo. Um continente que se orgulhou, que se envaideceu, que achou que a sua riqueza, que a sua tecnologia, que a sua ciência, que a sua progressão humanitária, científica, tecnológica garantia a sua própria sobrevivência e o seu próprio bem-estar e a sua comunidade, a sua comodidade, mas de repente vem uma partícula minúscula chamada coronavírus para colocar tudo isso abaixo e dizer às pessoas: sem Deus vocês não são ninguém. Deus está trazendo a sua ira, o seu castigo
Disto eu estou certo. O castigo de Deus está sobre as nações. Eu me pergunto por que o continente africano, tão assolado por tantas outras coisas, ainda não experimenta uma epidemia do coronavírus. Por que justamente a Europa? Por que os Estados Unidos? Porque eram países tementes a Deus, mas que pouco a pouco estão se distanciando do Senhor, pouco a pouco estão se afastando de Deus, e Deus está trazendo a sua ira, o seu castigo sobre estas nações. Bom, queridos irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, uma profecia entregue ao povo em um período absolutamente diferente, mas que serve muito ao nosso contexto. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas. Esta é a recomendação que nós temos ouvido de todas as autoridades. Governos municipais, governos estaduais, governos nacionais têm dito às suas populações: não saiam de suas casas, permaneçam em seus lares. E Deus disse isto também há séculos, milênios atrás: não saiam de suas casas até que a ira passe, até que o castigo passe. Pois bem, queridos irmãos, eu creio que esta recomendação estatal, governamental, ela está debaixo também da soberania de Deus, e nós devemos permanecer em nossos lares, devemos permanecer em nossas casas. Pastor, mas não é um contrassenso acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e ao mesmo tempo pedir para que os seus irmãos da igreja permaneçam em seu lar? Não, meu irmão, porque eu também acredito que Deus quer que nós fiquemos em nossas casas. Deus quer que a partir desta punição ou deste tempo de epidemia, deste tempo em que perdemos o controle, nós venhamos a resgatar coisas perdidas. Se nós perdemos a condição de ir e vir com tranquilidade, se nós perdemos a condição de ir assistir uma partida de futebol no estádio, de ir a um supermercado tranquilamente, de ir ao shopping passear, se nós perdemos estas coisas, por outro lado, é tempo de resgatar coisas já perdidas por muitos de nós. Então eu perguntei a Deus: Deus, o que devemos resgatar neste tempo de quarentena, em que o Senhor está permitindo ficarmos em casa, em que o Senhor está utilizando as autoridades públicas para que nós não venhamos a sair das nossas casas? Primeiro, meu querido irmão, algo que você deve resgatar neste tempo de quarentena e não perca mais, é o seu culto do lar, o seu tempo com Deus, o seu tempo a sós com Deus e o seu culto doméstico, é a sua família na presença de Deus. Neste tempo em que as pessoas estão absolutamente reféns do pastor, do ministro de música, das bandas, das orquestras, neste tempo Deus está nos colocando em nossa casa, para que nós tenhamos a condição de falarmos com Ele nós mesmos, de apresentarmos a Ele o nosso clamor, de olharmos para a sua palavra e extrairmos da sua palavra aquilo que Ele tem para nós. Deus está te dando uma excelente oportunidade para que você resgate o culto doméstico, para que você resgate o seu culto a Deus em sua casa. Você não depende de mim para cultuar a Deus, você não depende de uma estrutura denominacional, eclesiástica, religiosa para adorar e servir a Deus. Você é povo de Deus, você tem que prestar seu culto a Deus, você em sua casa sirva e adore a Deus. Em nossa casa, irmãos, é o melhor e mais propício lugar para adorarmos a Deus. Não é apenas por causa do coronavírus, mas é porque é aí que começam todas as coisas. Neste tempo, Deus está nos dando uma oportunidade para resgatar o culto do lar,
a fim de que daqui a algum tempo, e não sabemos quanto tempo, o nosso culto coletivo seja mais dinâmico, seja mais poderoso, seja mais intenso, porque todos nós estaremos verdadeiramente na presença de Deus, e quando um povo que está na presença de Deus se reúne, grandes coisas acontecem. O mover, o poder, a glória, a grandeza, a majestade de Deus é experimentada por este povo que está na presença de Deus. Não se afaste, não se isole de Deus. Aproveite esta oportunidade para falar com Ele, para buscá-lo. Mas uma segunda oportunidade que Deus está nos dando nesta quarentena é nós resgatarmos os nossos relacionamentos familiares. À medida que os nossos filhos não podem ir para a escola, à medida que nós não podemos sair para o trabalho, à medida que nós não podemos sair para passear, shopping ou qualquer outra coisa, é tempo de estarmos juntos em nossas casas, é tempo do pai conversar com o filho, é tempo da filha falar com sua mãe, é tempo do marido trocar ideias com a sua esposa, é tempo da família estar conectada novamente. Deus está nos dando esta oportunidade que muitos perderam, algo que muitos já não fazem mais. Nós estamos tão corridos que muitas vezes a nossa família fica para segundo plano. Nós temos tempo para tudo, menos para a família. Querido irmão, querida irmã, aproveite este tempo para resgatar, para melhorar, para abençoar os seus relacionamentos familiares. Mas uma terceira oportunidade que Deus está concedendo a todos é a diminuição do consumo. Você sabe que nós vivemos em uma sociedade em que o consumo move todas as coisas. Em um tempo de quarentena, este padrão social será posto em xeque, e nós teremos que aprender a viver com menos, nós teremos que aprender a viver contentes sem poder comprar o que queremos, nós teremos que aprender a ficar reclusos em nossas casas, satisfeitos com aquilo que temos em nossas casas. Deus está nos dando uma oportunidade de diminuirmos o consumo, de reavaliarmos o nosso padrão de consumo, tantas vezes exagerado, tantas vezes egoísta, tantas vezes manipulador. Nós precisamos readequar o nosso padrão de consumo, e Deus está nos dando esta oportunidade. Deus, queridos irmãos, está também estabelecendo uma condição em que todos nós teremos que diminuir o ritmo acelerado, o ritmo que nos esgota, que nos massacra, e que muitos estão inseridos sem se dar conta. Deus está nos dando uma oportunidade para diminuir o ritmo, para reavaliar a nossa agenda, para reavaliar os nossos compromissos, para estabelecer um novo ritmo. E neste tempo de quarentena, você não vai poder sair da sua casa, você não vai poder trabalhar exaustivamente, você não vai fazer horas extras, você não vai ficar correndo para lá e para cá, porque você precisa estar recluso. Deus está freando o seu ritmo, e você precisa aproveitar este tempo para reavaliar o seu ritmo de vida. Você tem tido oportunidade de cuidar de si mesmo, cuidar da sua mente, ler bons livros, estar em relacionamentos com os seus familiares, como eu disse, aproveitar o seu tempo para estar com Deus. Você tem cuidado da sua saúde, você tem avaliado o tipo de comida que você come. Agora em sua casa você vai poder preparar a sua comida, você vai poder fazer aquela comida mais tranquila e não comer as coisas processadas num ritmo acelerado, como muitas vezes nós fazemos. Deus está freando o nosso ritmo para estabelecer o seu propósito. E eu acredito que estas coisas que eu estou dizendo aqui estão debaixo do propósito de Deus. Mas, queridos irmãos, o inimigo das nossas almas, ele continua atuante, e você pode desperdiçar esta oportunidade, ficando em sua casa na frente de uma televisão, à frente de um celular. Você pode não aproveitar essa oportunidade, deixando que o seu tempo seja consumido por outras coisas
desnecessárias. Então, tome cuidado, porque a ação de Deus cumprirá o seu propósito, você querendo ou não querendo. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda qual é o propósito de Deus, que você experimente isso, que você viva a vontade de Deus plenamente para você nesses dias. Quero orar por você mais uma vez. Senhor amado, eu quero orar por este irmão, por esta irmã que recebeu esta palavra, que o Senhor possa falar ao coração dele e dela, para que possam entender qual é o teu propósito. Que nós, Senhor, não venhamos a ficar amedrontados neste tempo de quarentena, mas que possamos estar convictos de que o Senhor está no controle, que a tua vontade será feita. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que o seu domingo seja repleto da presença de Deus. Cuide de você, cuide dos seus, cuide sobretudo da sua relação com Deus. Fique na paz, um grande abraço. Lembrando, nós não estamos tendo culto coletivo, mas o culto não termina, não acaba jamais, a menos que você queira. Você pode cultuar e deve cultuar a Deus em todo o tempo. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus, um abraço daquele que se importa com você.